Bastidores do Porto, diretamente de Balneário Camboriú, Feira Logistique 2024. Eu fui honradamente convidado para vir gravar aqui em Balneário Camboriú e eu sempre tive na minha história algo muito ligado à área docência. E aí, graças a um dos expositores que está aqui conosco, veio nos abrilhantar e apresentar uma professora da PUC, a Beth. Como é que vai, Beth? Tudo bem? Oi, muito obrigada. Imagina, uma honra para nós. Estar próximo aqui desse evento também e por te conhecer um pouco mais. Imagina. Então, né, essa vida de professora. Olha, Beth, eu te convidei pelo seguinte, eu acho que nós temos isso em comum, tivemos a oportunidade de gravar nos bastidores, não gravar não, conversar nos bastidores, verdade. Né, sobre um pouco da história da área docente. E, para minha surpresa, a Beth, embora com essa silhueta tão jovial, já está quase aposentando, Beth, quase, é isso? Quase, bastante. Mas é porque tempo. Não aguenta mais? Não, é porque deu tempo de serviço, é isso, né? Deu tempo de serviço. Deu tempo de serviço. Mas, Beth, eu sempre tive, como eu fui professor universitário na UNAERP, lá no Guarujá, próximo à Baixada Santista, e eu sempre tive uma dificuldade muito grande de fazer os alunos entenderem um pouco sobre o que é trabalhar com logística de comércio exterior. Né? Eu sei que isso é um desafio, porque nós temos uma cadeira onde nós temos todo o conteúdo programático que tem que ser passado, mas eu percebo que muitas vezes nós não temos condição de passar todo o conteúdo para os alunos dentro de uma sala de aula. Um desafio que eu vi que você também leva para si é convencer não só os alunos, mas toda a equipe docente da importância desse networking em eventos relacionados à atividade, né? Queria saber de ti dessas dificuldades, como é que você percebe isso? Você já tem experiência de longos anos na atividade docente. Como é que você percebe isso? O quanto isso é importante para os alunos, né? E para a faculdade? Isso é bem legal, Vilela. Acho que foi até o nosso ponto central aqui, né? Desse bate-papo. Mas o mais interessante é que esta aproximação com o mercado faz todo sentido na sala de aula. Claro que nós temos Ministério da Educação, que exige toda uma matriz, né? Até porque também faço parte do Ministério da Educação. Legal. E aí, como avaliadora de curso, também a gente avalia as instituições de ensino superior. Tem toda uma matriz que a gente precisa seguir. Plano de ensino, hein? Plano de ensino, bibliografias, ementas, enfim. E estas circunstâncias, muitas vezes, distanciam os profissionais, os professores, destes ambientes, como o que nós estamos vivenciando aqui na Logistique. Perfeito. E com base nisso, diante até da aposta da PUC, da universidade, fez com que eu viesse conhecer um pouco mais esse cenário, me aproximar das empresas, foi fantástico. Consegui trocar muitos cartões, consegui esta aproximação com os profissionais e muitos. E esse é um ponto que me conectou com a Karina, né? Foi num sentido de que o que você, Beth, da educação, está fazendo aqui conosco num evento como esse que tem, né, os setores da logística, enfim. Claro. E foi justamente para responder esta situação, uma situação, um problema que nós temos no ambiente universitário, que é fazer essa aproximação. E faz todo sentido esta vivência. Com certeza. E com base, né, nessa expertise toda, fazer também com que os estudantes se aproximem desse ambiente organizacional, que é um ponto legal para a gente também discutir novas propostas. Sim, eu vejo que a evolução do mercado, eu sei que a PUC é uma universidade que sempre procurou estar atualizada no plano de ensino, em todo o seu conteúdo programático, né? Mas a evolução tem acontecido com uma velocidade muito grande, né? Então eu penso que o desafio dos professores levarem o conhecimento aos alunos. Como é que você faz? Essa é uma dúvida que eu sempre tive, mesmo tendo tido a oportunidade de ser professor. A atualização do plano de ensino, ele acontece com que frequência, Beth? Como é que vocês sentem isso? Assim, legalmente, né, falando Ministério agora da Educação, legalmente é no máximo um ano que você tem de uma ação onde você é convidado para dar aula, você vai dar a sua aula. Quando você for novamente ministrar esta aula, você é convidado a atualizar o plano. Perfeitamente. Então o plano
né? Ele deve ser atualizado sempre que você entra em sala. E para o Ministério da Educação, a gente tem que apresentar para eles, a gente chama de evidências, Perfeito. de como que isso tudo está sendo feito, estas atualizações. Sim. Com que frequência, é um professor, só um professor que ministra essa disciplina ou tenho mais professores? Porque aí cada professor vai ter o seu Tem jeito. o seu jeito. É lógico. Aí atualiza o plano. Tá, e assim, Beth, hoje você me conta um pouquinho da tua história docente, né? Só pra gente entender, né? Como é que você chega quase à aposentadoria, tão precocemente. Você começou já na área docente, tua formação sempre foi já direcionada a se tornar uma professora, né? Então, quando eu comecei a sair do ensino médio, Sim. eu já fiz um ensino médio que é na área de magistério. Então eu já tinha essa intenção. Já estava na vocação. Estava na vocação. Aí eu fiz o meu ensino médio na área do magistério. Perfeito. Ao concluir, eu não fui para a pedagogia. Sim. Aí eu fui fazer o curso de administração de empresas. Então eu tenho meu bacharelado em administração de empresas. Atuei como consultora depois, né? Entrei numa empresa automotiva para trabalhar na área de recursos humanos e depois na área da logística. Se ela for favorável, você pode citar o nome, porque nós não temos nenhum problema em citar o histórico profissional dos nossos entrevistados. Eu trabalhei na CCV. Bacana. Trabalhei na CCV, entrei, conheci um pouco do cenário, mas eu estava fazendo ainda a minha graduação. Perfeito. Concluí a minha graduação, eu fui então fazer uma pós-graduação na PUC, na área de engenharia de negócios, e fui convidada na pós para fazer o mestrado. Sim. E aí, quando eu ingressei para fazer a pós, eu trabalhava nas escolas estaduais de Curitiba. Opa. Como professora de matemática. Imagina o desafio que é ser professor de matemática no ensino médio. Muito benquista. Você adorava, já pegou logo um desafio desse pela prova, né, Beth? E assim, foi muito gostoso, porque eu gosto de trabalhar com adolescentes, claro. Enfim. E aí eu trabalhei com os adolescentes no ensino médio com matemática. E quando eu ingressei no mestrado, eu entrei como bolsista. E aí eu comecei a trabalhar internamente na PUC. E aí entrei na docência do ensino superior fazendo o mestrado. E você já começou dando aula para que tipo de graduação? Na PUC? Na PUC. Na PUC, comecei na PUC porque assim que eu ingressei no meu mestrado, perfeito, eles me pediam para entrar em sala, para atuar em algumas disciplinas. Era com disciplinas mais voltadas a fundamentos de administração, metodologia científica. Então eram disciplinas um pouco mais tranquilas. Não já era matemática. No teu métier, né? E aí depois que eu concluí o mestrado, e aí eu fiz o mestrado em engenharia da produção, e aí eu fui engatando uma faculdade atrás da outra e fiquei na PUC esse tempo todo. E você sempre deu aula. Bom, agora você não tem mais alunos adolescentes, já estão todos, né? Todos adultos. Já sabem o que querem estudar, né? Porque eu acho que o grande desafio no ensino médio é você conseguir manter um conhecimento igualitário para uma garotada que hoje é tão dispersa, né? Cada um tem uma... Eu lembro que quando eu fiz a faculdade, eu fui um péssimo aluno, admito, professora, principalmente em matemática. Era uma matéria que eu não tive uma boa professora que conseguiu cativar a minha atenção, mas eu acho que nós temos isso, não é uma questão da professora só. Às vezes o aluno não tem aquela aptidão para exatas e mais para humanas, que foi o meu caso. Exatamente. Né? Você lá atrás, você sentia essa dificuldade, então, né? Porque hoje você lida com não deixam de ser jovens, né? Adolescentes. Sim. Mas eles já estão um pouco mais filtrados, um pouco mais focados naquilo ali, né? Você percebe que existe uma... Eles escolhem estudar, né? Estas áreas, né? Então hoje a PUC, ela tem diversas áreas. Eu já tive a oportunidade de conhecer como professora e agora como coordenadora muitas áreas. E nós percebemos que quando eles ingressam, em especial os cursos que a gente cuida, que são cursos online, eles ingressam por necessidades. Perfeito. Né? Então, a necessidade determina para ele que ele precisa conhecer um pouco mais, porque hoje é o conhecimento que move
E eu defendo muito a educação. Sempre. Porque é o conhecimento que move as atividades hoje organizacionais, né? E falando aqui, Sim. muitos representam essa preocupação. Então, eu fui muito bem recebida em todos os pontos que eu fui, mas essa questão de entrar no ensino superior sabendo, ainda tem, é claro, aqueles que ingressam, acham que né, vai ser uma área especial e isso não é. Mas muitos ingressam e se especializam nestas áreas do saber, né? Eu cuido de cursos mais específicos. Sim. Então, a administração nos dá uma base ampla. Hoje eu cuido de cursos que têm enfoque mais específicos da área da logística. Uma listinha. Quais são as opções de cursos hoje que a PUC oferece para o mercado, então? São muitos. Claro. Na área de gestão... ligados ao que a tua atuação. Na área de gestão, nós temos os tecnólogos, sim, que são cursos que eu tenho esse olhar um pouco mais próximo pela coordenação. Então, são cursos de ensino superior de curta duração. Então, são cursos de 2 anos. E a diferença é que, com eles, a gente tem um ensino mais específico. Então... Por exemplo, um tecnólogo de logística. Sim. Então, ele tem uma linha de gestão, a gente usa os preceitos aí da área de administração, mas o 2º ano dele é muito específico na área de logística. E aí ele tem qualidade, ele tem muitas disciplinas específicas da área da logística. Então, tem logística, comercial, processos, marketing... E aí tem, além desses, né, tem gestão pública também. Olha aí. Nós temos algumas linhas que estão entrando novos agora na universidade, que a gente chama de 4D, que tem todo um enfoque muito mais digital, tem uma função diferente, então são cursos na área de Big Data, nós temos cursos voltados à inteligência artificial, temos cursos de gestão da felicidade, na área da saúde e, em especial, o que eu estou também bebendo da fonte aqui do evento, que é de gestão internacional. Olha, eu sempre tive o prazer, o pessoal me chama de pé quente, porque eu sempre consegui emprego para alguns profissionais na área de logística. Porque eu tenho 38 anos de networking, graças a Deus, eu sempre procurei me relacionar muito com o mercado. Invariavelmente, às vezes, vem alguém e me diz: Vilela, me arruma um emprego na área de logística. Eu falei: você tem uma formação na área? Ah, não tenho. Olha, isso é muito importante, gente, tá? Hoje, quando um profissional pleiteia entrar na área, o inglês acabou se tornando básico, mas o técnico tem que ser presente, porque a área está ficando cada vez mais exigente. Verdade. Você não pode... Eu sei, nós temos entrevistado vários profissionais, eu entrevistei num evento anterior a esse, que tem 60 anos de profissão e começou como legionário, mas nada aprendiz. Naquela época era muito comum as empresas abrirem as oportunidades, acho que ainda abrem, tá? Eu conheço muitas empresas, principalmente na área do porto, que abrem as portas para os que estão começando hoje como jovem aprendiz, né? Porque ele já começa a carreira dele ali dentro, mas não descartam a necessidade de que ao longo do processo ele faça um curso tecnólogo. Isso mesmo, né? Exatamente. E é uma área fantástica para isso. E hoje, eu acho que não sei se foi na época da pandemia que nós começamos a ter o surgimento dos cursos à distância. Isso. Né? Perde alguma coisa, professora Beth, nesse aluno, a tecnologia conseguiu se adaptar bem a essa comunicação virtual? Olha, não se perde nada. Inclusive nos bastidores, que eu acho que esse é um momento bem oportuno para apresentar, né? Sim. Nos bastidores da criação desses cursos online, nós cuidamos de todos os fatores. Então não é apenas a questão acadêmica. Perfeito. Nós cuidamos, seja de uma comunicação linear entre o estudante e os professores, porque hoje a PUC, cada disciplina tem um professor alocado da universidade. Então, os nossos estudantes têm um contato com um professor toda semana ao vivo. Ao vivo? Ao vivo.
Eles entram ao vivo, esclarecem dúvidas, os estudantes conseguem falar com os seus professores. Esta interação, ela acontece tanto síncrona quanto assíncrona. Então nós temos ela gravada e temos ela ao vivo. E a construção das disciplinas, a construção da grade, ela é feita como se fosse no presencial. Então toda a credibilidade, toda a competência que a PUC traz na sua história se reflete também nesse produto. Tem as dificuldades? Claro que sim. Tem pessoas que não conseguem se adaptar com a modalidade. Assimilar aquela informação. Assimilar, né? A informação, se sentem sozinhos. E um grande fator que a gente já traz isso nesses novos cursos é a distância com a prática. Fazer com que eles visualizem como que as coisas acontecem dentro do ambiente organizacional. Perfeito. É esta distância que a gente diminui nesses novos produtos. Porque aí eu trago profissionais do mundo todo que entram ao vivo, explicam como que as coisas acontecem em várias áreas, né? Temos na área da logística, temos a área do ESG, a internacionalização das empresas, diversidade cultural, que é um ponto bem importante. É um desafio, né, professor? Exato. A gente traz profissionais para estar falando com eles. E a ideia é levá-los até esses ambientes. Esse é o ponto, né? Eu acho que você está tendo uma iniciativa nesse momento de estar presente nas áreas de logística e espero que muitos dos expositores aqui abram as portas para essa visita técnica, que vocês levem os alunos para lá. Eu parabenizo pela tua iniciativa de vir aqui conhecer um pouco mais, ou melhor, interagir com esse mercado, né? Porque nada mais aproveitável do que a visita técnica, né? A prática, você levar o aluno até o campo onde acontece, né, o trabalho, né? Faz todo sentido. Muda, né? Sem dúvida. Muda a aula, muda as discussões em sala, que é uma situação que nós conversamos já, né? Sim. Muda, você traz, eleva o conhecimento e consegue nivelar um pouco mais como que as coisas acontecem. Sem dúvida. Bom, eu tive o prazer, antes de ser convidado a compor a equipe docente da UNAERP, de receber turmas técnicas no Porto de Santos, e lá a gente percebia a ânsia dos alunos de realmente entenderem um pouco mais na prática o que acontecia dentro de sala de aula. Verdade. Né? Mas a gente sabe que o desafio maior, às vezes, é você conseguir nivelar o conhecimento para um público que às vezes não está uniforme. Eu tinha alunos que eram operadores de empilhadeira, trabalhavam na área, e o outro era repositor de gôndola de supermercado. E aí, de repente, ele tinha que fazer essa... Tem que estar no Como ambiente... é que a gente consegue fazer uma linguagem que seja normal para ambos, né? Não tão técnica e nem tão básica que o que já está na área não tenha, né? A gente usa, assim, algumas ferramentas, né? A primeira é a questão de trazer um pouco mais os conceitos, o lado científico. Você traz os autores, por isso que a gente tem na ementa um referencial teórico, né? Então eu trago esses autores, trago como que a área científica visualiza as etapas ideais e aí a gente traz esse vínculo com as organizações. E aí consegue se nivelar um pouco mais. Eu tive o prazer de ser apresentado à professora Beth por uma pessoa que eu conheci durante o evento aqui, está aqui conosco. Eu gostaria de convidá-la para compor aqui conosco. Karina, por favor, né? Se puder sentar ali. Porque a Karina, eu conheci ela como expositora. Pode sentar nesse... Isso. Tem um microfone aí ao lado aí, Karina? A Karina me foi apresentada como expositora de uma feira de logística num stand de equipamentos técnicos, né? Mas aí o papo foi tão bacana, tão gostoso, que ela, entendendo um pouco do meu histórico, me apresentou a professora Beth. E o que eu achei mais interessante nessa conversa que nós tivemos de bastidores, a Karina é uma pessoa que tem um profundo conhecimento nessa relação humana hoje, e principalmente emocional dessa juventude, né, Karina? Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que vocês conseguem fazer essa análise que a professora Beth falou, né? Do perfil e talvez o porquê de uma dificuldade com uma disciplina ou com uma matéria, né? Por favor, aí me dá um parecer. É um
prazer estar aqui, uma honra. Que isso, a Remi. Eu não sou professora nem apresentadora, então eu não vou discorrer como os dois, vou ter as minhas dificuldades, porque tem o meu forte, que é os bastidores. Essa é o meu forte, é a parte de planejamento, estratégia. E a gente sabe que, é claro, aqui vai ser uma conversa descontraída, mas cada um no seu dom e sua vocação, né? De apresentador, de articulado, de professor, de lidar com essa fala mais solta e mais tranquila, né? Eu já sou mais analítica, com outras qualidades. Então, hoje estou representando como gestora de eventos e feiras e eventos da Macromac Equipamentos. Somos expositores aqui da Logistic e estamos com um stand lindo, maravilhoso. É um ramo de atuação que atua em muitas frentes da logística. É até um pouco complexo de explicar, porque ela é Macromac, realmente é macro na forma que atua, por se envolver com a logística rodoviária, né, que são os caminhões, os frota, que lá atrás fazia de forma terceirizada e depois foi vendo a necessidade de fazer, né, a sua própria logística interna e depois fazer terceirização também. E empilhadeiras, né, então o ramo industrial, que pega todas as possibilidades, né, de produtos dentro da indústria, é um outro nicho. As máquinas amarelas é a forma de Nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Robson, né, que é o sinal é marido dela. Meu esposo, e assim, onde nós destacamos um pouco mais o perfil da empresa, né? E quando a Karina me apresentou, a Beth, o papo enveredou pelo conhecimento humano, né, Karina? Exato. E a gente começou a perceber algumas similaridades que a gente encontra com alunos, com adolescentes, com jovens, crianças, né? Karina, eu sei que você tem um conhecimento e um teu viés aí ligado a essa análise do perfil humano, sim, né, fora da logística, né? E eu percebo que a nossa dificuldade muitas vezes hoje é identificar sim, a diferença entre os perfis dos nossos alunos, né, professora? E como é que a gente consegue identificar e talvez até de alguma forma conseguir ajudá-los a entender o perfil deles, né? Entendo. Eu estava com o stand lotado no primeiro dia aqui na feira e fui chamada a recebê-la, né? E recebendo todo mundo, fazendo todo esse trâmite de feira. Eu estava ocupada, só falei só um minutinho, não sei com quem eu vou lidar, né? E falar e pedi para ela sentar e só me aguardar, que eu já ia dar atenção. E quando pude sentar com ela, ela falou, sou da PUC. Eu, o quê? Da PUC? E me espantou, porque não é comum. É verdade. Né? A educação está num evento como esse. Né? Então, digno de curiosa. Parabéns. E eu sou uma pessoa muito curiosa, então na PUC, né? Mas que interessante, né? Tu é daqui, enfim, nessa conversa que a gente teve inicial, entendemos, ela veio viver essa experiência, tem um planejamento de novos cursos online, né, PUC super atualizada, conceituada em todos os processos, agora os cursos online, então, um curso mais específico na área de relações internacionais, que é o nosso viés aqui atual, né, que a gente vivencia isso, dentro dessa grande logística, grandes possibilidades, muita concorrência, né, e ela nessa preocupação de fazer ponte, de linkar, né, todo esse contexto com a educação, como se ela fosse a teoria e aqui nós temos a prática. Sim. E aí esse interesse de unirmos esses universos, perfeito, né, de forma não burocrática, com mais facilidade, fazer essas collab, a palavra que fala hoje, né, essas parcerias, de alguma forma trazermos para cá ou nós, profissionais, também vir até lá e explorar um pouco mais determinados assuntos, né? Porque também é interessante, né, para todas as empresas estar explorando, se colocando, para quem vai tocar esse negócio à frente, que está lá iniciando, né? Sem dúvida. São pessoas que estão há mais tempo, às vezes, no mercado de trabalho, já vivenciaram várias realidades, né? E hoje é essa loucura de inteligência artificial, essa tecnologia que toma conta de todos nós, né? Sim. Então, desde do caminhão, da empilhadeira, essa tecnologia da reta escavadeira,
né? Seja na compra efetiva, no aluguel, que hoje está se falando muito no rental, né? Como algo muito vantajoso, porque Sim. né? Muitas possibilidades. Então, me brilhou os olhos, assim, ela está aqui com essa experiência. E tivemos trocas mais pessoais, no sentido que ela se assustou, ela é do meio universitário, se assustou de chegar num ambiente como esse e ver tanto homem. Ela falou, meu Sim. Deus, mas me acanhou um pouquinho, só tem homem nesse universo, né? Mas eu lembro que perguntei pro teu marido ontem, que nós gravamos, assim, qual é o nível de produtividade de uma mulher em cima de um equipamento tão tecnológico hoje. E ele me confirmou que as mulheres hoje, os equipamentos estão tão modernos, não é mais um trabalho tão braçal. Exato, houve essa mudança, né? Sim, então as mulheres, por serem mais cautelosas, por terem mais cuidado, são mais produtivas e o índice de risco de acidente é muito menor que as mulheres. Isso. Ele falou específico do case e de uma operadora, mas Exato. a gente pode expandir e colocar essa igualdade praticamente em todas as áreas, em todos Total. os aspectos, Total. seja em cargos de liderança, administrativos, financeiros e até mecânico mesmo, sabe? Elétrico, né? Que antes eram meios totalmente ou 90% masculinizado, né? Perfeito. Então acho que viemos aí ao longo, né, um processo, não foi uma mudança assim, essa inserção. Eu acho que não estamos longe de estar igualados ainda, né? Temos muitas questões a melhorar em relação a empresas, a todos os aspectos, a valorização da mulher nesse mercado, nesse grande mercado, né? Em todos os aspectos, desde valores pessoais, de respeito com a mulher, né? Seja ela casada, seja ela solteira, seja ela de terno, ou vestido mais curto, ou não importa, né? Então, esse respeito do individual, esse respeito do igualitário de salário na função que faz, esse respeito por sermos mulheres e termos uma maioria, ou a grande maioria, né? Não todas, mas temos esse equilibristas assim na questão lá, filhos e o empresariado, né? Então acho que esse é o maior desafio, é algo que aí nós nunca vamos nos igualar. Você me comentou em algum momento, Karina, que você acabou tendo que preterir a profissão para poder cuidar dos filhos, né? Sim. Eu acho que isso é um desafio para a mulher, como sempre, como um profissional na área, e também ter que se dedicar à educação dos próprios filhos, né? Porque a gente sabe que a educação não é exclusividade da universidade, né, professora? A família tem muito a ver com isso. Certeza. Né? Muita gente cobra que a universidade, a faculdade, a escola tem que dar base de caráter vem de família. Exato. Né? E você fez uma escolha que deve ter sido muito difícil para você naquela época, né? Não foi tão difícil porque eu recebi isso. Sim. Então eu tinha essa importância como prioridade na minha vida também. Sem dúvida. De que quando eu fosse engravidar, eu conseguisse dar essa prioridade. Então eu me preparei para isso. Perfeito. Eu me programei para esse momento. Né? Não fui fazendo tudo como, né? Foi tudo com esse meu ponto forte, que é a estratégia profissional que a gente traz para a vida pessoal e que então, sim, sou mais planejada assim em todos os aspectos. Até nesse pensar. Então, eu quero voar mais alto antes da gravidez, porque depois eu sei que eu vou ter que frear, né? E sei que eu vou ter que lidar com essa renúncia. E isso não é simples, isso dói o coração, dói, né? Gente. Porque é uma vida que tu não conhece, que você tem que assumir, tomar conta, sabe, da importância e sabe de tudo isso, mas você está deixando de lado um amor, uma paixão, que geralmente a gente está envolvido nas nossas paixões. E aí, então, é um momento de escolha, de decisão difícil. São muitas mulheres, muitos casos, né? Eu acho que nem todas têm essa possibilidade de escolha e de vir de fato para casa e ficar mais presente com os filhos, né? Tem que tentar equilibrar a balança de qualquer jeito. Podem ter se separado, pode dedicar né? Podem ter ficado sozinhas, o marido sumiu, pode ter que fazer as duas coisas mesmo. Então, assim, entre mulheres, eu acho que esse entendimento, esse respeito entre nós, em que não podemos julgar quem conseguiu chegar lá, quem não conseguiu, quem separou, quem está com os filhos, quem foi pro lar e
pôde estar mais perto, que gera muita culpa para aquela que está no mercado de trabalho atuante. Perfeito. E, puxa, eu queria ser ela que conseguiu estar lá com os filhos. Deve estar criando melhor as crianças, algo nesse sentido, né? Então temos realidades muito diferentes e esse respeito por essa individualidade, ele é muito importante, dentro das empresas principalmente. Claro. É difícil separar, eu sou uma profissional especializada naquilo e a gente deixar totalmente de fora essa importância de gestão de pessoas, Sim. né? E desse pessoal que a gente carrega que não se separa e faz parte. A pessoa tem que estar organizada na vida pessoal para ela conseguir um desenvolvimento profissional. Então, assim, um bom RH, uma boa gestão de pessoas dentro das empresas, ajudando mulheres às vezes até diminuir um pouquinho a carga horária, Sim, tá? claro. Sair um pouquinho mais cedo para pegar o filho a tempo da escola. Detalhes que nós não temos, não executamos isso ainda no Brasil. Sim. Né? Professora, eu imagino que hoje os alunos que estão migrando para as universidades também às vezes já são mães que têm que estudar, às vezes virtual, mas também tem que cuidar da família. Isso causa um impacto no ensino para vocês? Vocês percebem alguma dificuldade? Nós planejamos para. Tá. Então, o ambiente acadêmico, um pouco do que a Karina acabou de apresentar, né? Sim. Então, são mães, são pais, são profissionais que trabalham 12 horas, não conseguem acessar o online o tempo todo. É um desafio, então, né? É um desafio. Aí a gente consegue desenvolver um aprendizado, sabe? Uma trilha que a gente chama, observando como que as coisas acontecem na prática, trazendo conceitos mais lúdicos, vamos dizer, apresentando os autores, traduzindo algumas expressões, mostrando para eles que isto faz sentido e aí alivia um pouco essa carga, embora os nossos estudantes da PUC, eles têm também um sentido e um compromisso de fazer muita leitura, de acompanhar as gravações. Eles estudam muito nos finais de semana, então a gente consegue ter um apoio e um olhar também para esses. Não, eu costumo dizer que na área de logística, principalmente, como é uma área muito dinâmica em termos de legislação, você não vai poder parar de estudar nunca. Não. O aluno que sair hoje da PUC com diploma, é óbvio que o diploma da PUC tem um peso, né? Mas assim, não adianta você achar que eu tenho um canudo da PUC, então eu estou empregado, eu tenho futuro. Você vai ter que continuar estudando. Essa é a má notícia. O estudo vai ser eterno. Então, para quem não gosta de estudar, mude de profissão. Professora Elizabeth, eu agradeço muito a tua presença. Eu acho que a tua iniciativa de vir a uma feira de comércio exterior, como a Karina comentou, é realmente uma iniciativa que a gente tem que parabenizar, né? Eu acho que as empresas têm que estar abertas para essa turma que vem da área acadêmica, porque esses são os profissionais do futuro, né? Eu faço muito homenagens aos profissionais do passado, né? Mas eu tenho até sido criticado em algum momento. Você só entrevista a coroa, só dinossauros do Porto. Falei, gente, tá aqui 2 exemplos, né? De que a área acadêmica ela é tão importante quanto um histórico profissional, tá? Eu posso dizer que eu conheço pessoas que têm 30 anos de profissão, mas não têm o conhecimento que a garotada está adquirindo agora nas universidades. Porque o conhecimento atual, ele é mais importante até do que o conhecimento histórico. Com certeza. Então, essa tua iniciativa de aproximar a universidade da área operacional, né? Eu dou os parabéns a você, a toda a diretoria da PUC. Eu espero que mais iniciativas como essa aconteçam. Visitas técnicas a eventos como esse aconteçam, né? Que os alunos venham. Eu só faço uma crítica não aos professores, mas aos alunos. A nossa área, ela permite um trajar mais despojado, né? Hoje eu me permiti botar um tênis, uma camiseta, mas em algum momento eu já tive eventos em feiras de logística, onde o aluno vinha mascando chiclete, boné na cabeça, né? É verdade. Eu cheguei ao cúmulo de ver um jogando ioiô. Ele veio porque a faculdade pediu, porque fazia parte do programa de visita. Olha, gente, a área de logística ela é muito bacana. Eu sou apaixonado por ela há 38 anos. Sou de formação jurídica na área do direito. Me apaixonei pela área portuária. Mas eu sempre digo, isso aqui é uma área logística
que exige que você tenha uma postura. Você não precisa andar de terno e gravata, muitas profissões não vão ter terno e gravata na sua vida. Mas a postura, o comprometimento com o resultado da empresa, ele é necessário. Né? Então eu queria te deixar as últimas palavras, agradecer imensamente. Eu sempre tive vontade de compartilhar microfone com uma acadêmica, uma docente, né? Ainda mais da PUC. Eu te agradeço por ter me apresentado, Karine, a Elizabeth, né? E pela tua presença, simpatia e por estar prestigiando aí a Feira Logística. Tuas últimas palavras, professora. Obrigado mais uma vez, viu? Ai, Vilela, está sendo, assim, uma grande honra. Que isso? É claro que esse material vai para a PUC, né? Todos os diretores, pró-reitores, enfim, Por todos favor, vão ficar sabendo, meu né? respeito. Desse material e, assim, dizer também o quanto para nós esta aproximação enriquece não só a sala de aula, mas as construções, todas acadêmicas, aquelas construções que a gente tem que desenvolver no nosso planejamento. Então é uma iniciativa aí que eu espero que continue e eu quero sim aproveitar esse momento que eu não combinei nada antes de fazer um convite, né, para que se você, Vilela, tiver interesse em entrar como mentor do curso de gestão internacional, porque nós temos mentores onde entram ao vivo, conversam com os estudantes. Não é assim aquele compromisso de sala. Agora que arrepiou frio. Mas são profissionais que entram e que vão inspirar estes estudantes a, de repente, a se especializar um pouco mais em Porto, em entrar um pouquinho mais na sua história. Porque a Karina, eu também já vou trazê-la para algumas situações. Foi um anjo aí que nos aproximou. E aí, em especial, pela sua experiência, né? E por esse curso que estou como responsável, eu adoraria tê-lo. Obrigado. Karina, não tenho que te agradecer mil vezes, né? Eu fiquei tão emocionada quanto você, porque ela já me fez esse convite, quer me levar para a PUC, com esse interesse de entrar com alguma fala, algum discurso, alguma coisa que teve muita sintonia, né? Muita conexão. Então, nesses eventos, o que mais a gente ganha é essa palavra conexão. Sem dúvida. Tá? Porque não é com todos, são específicas. As semelhanças. E é onde a gente termina esse assunto com o que a gente já abordou, já conversamos também. Temos que priorizar, né, prezar pelas empresas, grandes corporações, mas separar CPF de CNPJ. Opa, né? Isso está sendo a grande diferença. Dentro de grandes instituições como PUC, Macromac, né, com toda a logística que faz, e cada um no seu trabalho, é o individual. Ali, naquele mesmo corpo, a gente encontra pessoas e pessoas. Aqueles muito afim de fazer conexões, fazer acontecer, e aqueles que estão com outros interesses, às vezes mais pessoais, mais egocêntricos. Poxa, foi uma honra, viu? Obrigado aí pela participação de vocês dois. Bastidores do Porto, fica mais uma vez aí com conteúdo que eu acho que pode interessar muita gente. Eu agradeço a audiência de todos vocês, agradeço a organização da Feira Logística 2024. Esperamos poder estar presente novamente ano que vem, né? E mais uma vez, obrigado a vocês e pelo conteúdo. Um forte abraço a todos. Bastidores do Porto, onde tudo vai rolar. Histórias de sucesso você vai encontrar. Network, informação, oportunidade.